Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos aprender sobre a função álcool. Quando falamos em álcool, lembramos do álcool comum, do etanol utilizado como combustível. Lembramos também que algumas bebidas possuem álcool, como por exemplo o vinho. Mas será que estamos falando do mesmo tipo de álcool nesses exemplos que foram citados? Sim, é o mesmo tipo de álcool. O nome desse álcool é etanol. Mas como será que ele é produzido? Para compreender esse processo, antes precisamos saber quais substratos são utilizados para a produção de etanol. O etanol pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba, da batata, do trigo e da mandioca. Dentre esses, a cana-de-açúcar é o substrato mais utilizado para produzir etanol. Isso acontece através de uma série de etapas que veremos agora. Para o etanol ser produzido, a cana é colhida e moída. O caldo obtido, então, é fermentado e em seguida o mosto fermentado é destilado para permitir a separação do etanol. Mas o que é fermentação? A fermentação alcoólica é um processo no qual açúcares como a glicose são convertidos em energia celular com a produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. Essa reação acontece através da atuação de uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura é colocada junto ao caldo de cana. Ela então se alimenta do açúcar presente no caldo e libera como produto o álcool, o gás carbônico e energia. Como é produzido o álcool presente no vinho? Será que ele também é produzido por leveduras? Sim, nesse caso, as leveduras irão consumir açúcares presentes na uva, como a glicose e a frutose, liberando o etanol, gás carbônico e energia. Sendo assim, na produção do vinho também acontece a fermentação alcoólica. Agora, já que compreendemos como o etanol é produzido e já que entendemos que ele é um tipo de álcool, vamos conhecer um outro álcool muito importante, o metanol. O metanol é um líquido incolor, atuando como um importante solvente industrial, apesar de ser extremamente tóxico e inflamável. Ele é utilizado como matéria-prima do formaldeído, que é usado na produção do formol, também como solventes de tinta e vernizes e na produção do biodiesel. Outro álcool muito utilizado é o propano 1,2,3-triol, também conhecido como glicerol ou glicerina. A glicerina é um subproduto da obtenção de sabões, muito utilizado como solvente e lubrificante, na fabricação de tintas, de cosméticos e da trinitroglicerina. A trinitroglicerina é o explosivo existente na dinamite. Agora que já conhecemos a aplicação de 3 álcoois muito importantes, vamos conhecer a estrutura química e a nomenclatura desses compostos. Os álcoois são compostos que apresentam como grupo funcional a hidroxila-OH, ligados ao carbono saturado, ou seja, aquele carbono que só faz ligações simples. Nessa imagem, podemos observar a hidroxila ligada ao carbono saturado e temos aí 3 exemplos de álcoois. O primeiro exemplo é o etanol, depois o metanol e o propano 2-ol. Em todos esses exemplos, a gente observa a hidroxila aqui ligado no carbono saturado. Vamos compreender agora como nomeamos esses compostos. Para nomear um álcool, vamos precisar usar um prefixo, um infixo e o sufixo. O prefixo se refere à quantidade de carbonos na molécula. O infixo indica a presença de ligações simples, duplas ou triplas. E o sufixo representa o grupo funcional. No caso dos álcoois, o grupo funcional é a hidroxila. Neste exemplo, nós temos o etanol. Por que etanol? Et
representa que essa molécula tem apenas 2 carbonos. Então, o nosso prefixo aqui é o et, porque tem 2 carbonos. An vem do tipo de ligação, porque entre os carbonos nós temos apenas ligações simples. E ol vem do grupo funcional da hidroxila aqui, que representa então o álcool. Então, por isso, etanol. Neste outro caso, temos apenas um carbono aqui. Então, se temos apenas um carbono, o meu prefixo será met, o meu infixo será an, porque temos apenas ligações simples, e o sufixo ol, representando o grupo funcional do álcool. Vamos para mais exemplos agora. Neste primeiro caso, nós temos 2 carbonos. Se temos 2 carbonos, então o prefixo será et. Se temos apenas ligações simples, o infixo será an. E por fim, o ol. Então, nós teremos aqui etanol. O outro exemplo, nós temos 3 carbonos. Então, se temos 3 carbonos, o meu prefixo será prop, o infixo será an, e por fim o ol, propanol. E por fim, nós temos aqui 4 carbonos, então o prefixo será but, o infixo será an, porque temos apenas ligações simples entre os carbonos, e o sufixo será ol. Neste caso, como o grupamento OH não está na extremidade da cadeia, é necessário identificar sua localização. A numeração dos carbonos deve começar a partir da extremidade mais próxima do grupo OH. Sendo assim, como o grupamento OH está mais próximo dessa extremidade, esse aqui é o carbono 1. E assim devemos começar a contar. Neste caso, temos aqui outra molécula com 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, então eu vou começar essa nomenclatura com hex. Se temos apenas ligações simples, será hexanol. Por fim, o ol, que representa o grupo funcional, o sufixo do álcool. No caso da nomenclatura para os monoálcoois ramificados, é necessário numerar as posições das ramificações e também citá-las no início do nome do composto. O primeiro passo é encontrar a cadeia principal e numerar os carbonos. Então, nessa imagem, nós iremos... Primeiro passo é numerar aqui, encontramos a cadeia principal e vamos numerar os carbonos. Como a hidroxila aqui está mais próxima dessa extremidade, esse carbono deve ser o carbono 1. Então, numeramos aqui, nós temos nesse caso 6 carbonos. Então, eu vou começar essa molécula com X. No entanto, nós temos aqui um grupamento metil. Esse grupamento metil também deve ser identificado. Então, o primeiro passo é encontrar a cadeia principal e numerar os carbonos. Já fizemos isso. O segundo passo é identificar a posição da ramificação. Nesse caso, a ramificação está no carbono 5 e devemos começar o nome desse composto identificando aonde está essa ramificação. Então, o nome desse composto ficará 5-metil, porque o metil está no carbono 5, hexano-3-ol. Por que 3-ol? Porque precisamos identificar aonde está a hidroxila. Nesse caso, a hidroxila está no carbono 3. Se a cadeia possuir 2 ramificações iguais, como 2 grupos metil, é necessário identificar a posição de cada grupo, separada por vírgula. Então, nesse caso, teremos
3,4, porque o grupamento metil está no carbono 3 e no carbono 4, dimetilhexano 2-ol. Por que 2-ol? Porque a hidroxila está aqui na extremidade, no carbono 2. E começamos a contar por essa extremidade porque a hidroxila está mais próximo dessa extremidade. Mais um exemplo. Vamos começar identificando a maior cadeia carbônica. Nesse caso, a maior cadeia carbônica é esta aqui. Então, começamos identificando a numeração dos carbonos. E nesse caso, temos a presença de um grupamento etil e de um grupamento metil. Como as ramificações são diferentes, eles devem ser indicados em ordem alfabética. Por isso, vamos começar o nome do composto identificando a posição do grupamento etil. Então, 4-etil, 3-metil, heptano, 3-ol. Além disso, se o monoálcool for insaturado, isto é, se houver uma ou mais ligações duplas ou triplas entre os carbonos, nós devemos identificar a posição da insaturação. Neste caso, observamos aqui que na cadeia principal nós temos uma ligação dupla. Se temos uma ligação dupla aqui na cadeia principal, então, ao invés do infixo ser an, o infixo será em. Então, vamos começar identificando aqui a posição do grupamento metil. Então, temos 3-metil, 3-butenol. Por que esse 3 aqui? Para identificar a posição da dupla ligação. A dupla ligação está no carbono 3. E aí, em seguida, nós colocamos aqui um ol. Por que esse 1? Para identificar que a hidroxila está aqui no carbono 1. Então, precisamos identificar a posição da ramificação, precisamos identificar a posição da ligação dupla e precisamos identificar a posição da hidroxila. Vamos entender agora a nomenclatura dos poliálcoois. Poliálcoois são aqueles compostos que apresentam mais de um grupo H em sua estrutura. Nesse caso, basta acrescentar os sufixos que indicam a quantidade, como di, tri, tetra e etc. Vamos ver agora isso. Nesse primeiro exemplo, nós temos 2 carbonos, então é um et, e temos aqui 2 álcoois. Então, a nomenclatura vai ficar etanodiol. Esse di representa as 2 hidroxilas que estão nessa molécula. Aqui nós temos 3 carbonos e 3 hidroxilas, então é um triálcool. Neste caso, nós temos 3 carbonos, então é um prop, só temos ligação simples, então é an, pro, pan, no. E como temos 3 hidroxilas, ele representa um triálcool e devemos identificar exatamente a posição de cada álcool. Então é 1, 2, 3, triol. Propano, 1, 2, 3, triol. E por fim, vamos aprender sobre a nomenclatura dos álcoois cíclicos. Nesse caso, basta acrescentar a palavra ciclo no início. O restante é igual, porém a cadeia principal sempre será o ciclo. Neste exemplo, nós temos 4 carbonos. Então, vamos acrescentar a palavra ciclo no início. 4 carbonos representa but, o prefixo but. Então, ciclobutanol. Aqui nós temos um grupamento metil, aqui. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Temos 4 carbonos na cadeia principal. Então, a nomenclatura vai ficar 2-metil-ciclobutanol. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrem de dar aí o seu like, de se inscrever no canal, para que vocês possam aí estar recebendo os próximos vídeos. E eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Tchau, tchau!